Mateus 24, versículo 15. Todos me ouvem bem? Diz assim: e assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler a profecia deste profeta, entendereis isso. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa, não desça para retirar dela coisa alguma. E aquele que estiver no campo, não volte para pegar a sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem durante o sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vide, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu os pré-anunciei a vós, diz Jesus. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ainda ele está aqui mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira, como o relâmpago parte do Oriente, brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. E vem o versículo que de fato eu quero ministrar. Pois onde estiver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Somente até aqui. Eu posso caminhar aqui? Esse é um texto muito interessante porque Jesus, na eloquência de sua jornada messiânica, 40 anos antes do apóstolo João, preso na ilha do Mar Egeu, na ilha de Patmos, escrever a carta de Apocalipse, Jesus, 40 anos antes, já havia resumido a carta de Apocalipse em um capítulo. Mateus 24 é a preliminar do que seria a carta de Apocalipse. Mateus 24, Jesus, na eloquência da eternidade, sendo alfa e ômega, ele narra de forma muito contundente sobre a sociologia do último tempo. Obviamente é um discurso bem escatológico, apocalíptico, que trata de um contexto de escatom, que é a prenúncia dos últimos dias. Jesus é a cabeça do corpo, e a cabeça do corpo de Cristo é uma cabeça gloriosa. E toda característica que vem de Jesus sobre a humanidade é para demonstrar o poder da sua glória sobre o corpo que o representa na terra. Jesus então chama seus discípulos, para alguns historiadores como Joséfos e alguns eruditos da pré-reforma como Melanchthon, Martin Bucer, como Beza, os professores de Calvino, professores de Lutero, haviam trago uma determinação muito relevante sobre Jesus, afirmando que todas as vezes que ele fala sobre fim dos tempos, é a característica de como seria o corpo dele, ou seja, a continuidade dele sobre a terra. 2000 anos se passaram e os apóstolos não sabiam que Jesus não voltaria depois de 2000 anos. Eles acreditavam de verdade que Jesus, ele voltaria anos após a sua partida para a glória, a nível físico. Então, não sei se você sabe como funcionava o colégio apostólico. Todas as vezes que a grande comissão ia a partir dos 12, ou dos 70, ou dos 30 mil, porque segundo Flávio José e os historiadores que narrei, Jesus andava com a multidão de 30 mil pessoas. Das 30 mil, 70 gerenciava toda a multidão. Dos 70, 12 eram íntimos. Dos 12, 3 eram bem próximos. E Jesus, ele tinha uma determinação muito, muito peculiar. Ele realmente acreditava em homens que fediam a peixe. Mas o microcontato que Jesus tinha com esses caras exalavam de fato o mais nobre perfume da inteligência humana. Jesus, ele acreditou em espinhos. E ele teve uma glória tão poderosa no microcontato que esses espinhos se tornaram rosas, cara. Jesus era o único que, quando caminhava nos vales da vida, ele tinha poder para apreciar o lírio nos campos. Porque existe uma sensibilidade de fato na pessoa de Jesus. Mas ele diz que nos últimos dias
as nações se levantariam uma contra a outra. Ele fala sobre contexto político, ele fala sobre treta diplomática, ele fala sobre crises econômicas, ele fala sobre abalos sísmicos, ele fala sobre placas tectônicas se moverem, ele fala sobre terremotos, ele fala sobre efeitos da natureza. Ele fala sobre características, cara, que durante muitos anos não se pensava, a não ser a partir de uma ciência muito bem fundamentada. Quando os discípulos eles caminhavam no mundo mesopotâmico pregando o evangelho, sempre ia um arpista, ia um artista, ia um poeta. Os caras iam para mudar cultura. Todas as vezes que uma comitiva apostólica chegava na micro ou macro geografia, sempre ia os fundamentos de uma nova cultura. Por isso, quando você abre a Bíblia de Atos 1, Atos 15, você verá o Senhor trabalhando com poder e maravilhas. De Atos 15 a Atos 28, você verá o Senhor Deus mudando a cultura. Porque para toda mudança de cultura, o Senhor exerce uma arquitetura. Deus quis mudar o mundo antediluviano. E Deus deu uma arquitetura para Noé, dizendo, construa uma arca. Noé não era um engenheiro. Ele era um homem do campo. Mas Noé pegou a arquitetura de Deus e construiu a arca. E foi possível salvar a humanidade. Ele mudou o mundo pós-diluviano. Deus então traz a característica de como seria a sociologia do último tempo. E ele começa dizendo, é no último tempo que falsos cristos se levantariam. Seria no último tempo que a falsificação do corpo seria evidenciado. Então se te disserem, o Cristo está ali, o Cristo dizendo, se disserem que eu estou ali no último tempo, não acrediteis. Se disserem que eu estou no deserto, não deis ouvido. Se disserem que eu estou no cômodo de uma casa, não acrediteis. Jesus está falando sobre a falsificação do pão e do vinho, a falsificação da sua própria identidade sobre a terra. O que parece ser, mas não é. Detalhe, o apóstolo Paulo, em Gálatas, diz que pode um anjo descer do céu, pregando um outro evangelho, pela qual ele não tem anunciado. Ele diz, não acredite no anjo, porque ele é um anátema. Ou seja, um maldito. Agora, brother, tem que estar muito fundamentado, biblicamente falando, para você ver um anjo e dizer, cala-te, Satanás. O mais relevante é que Jesus começa falando sobre o corpo. Ele diz, o corpo é falsificado, é de plástico, é de silicone, é bombado. É um corpo que tem uma característica falsificada. Qual a característica do corpo? Ele não produz ovelha. O corpo está morto. O que está ao redor do corpo não é ovelha. O versículo 28 já afirma. O corpo no último tempo, olha para mim. Eu estou falando algo bem maduro para uma geração de jovens maduros e adultos. No último tempo, Jesus disse, cuidado com o corpo que parece ter vida, mas na verdade está morto. Porque aonde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ele está falando que o corpo está morto, já é caracterizado. Agora ele fala que no último dia, onde o Cristo vai ser genérico, a maldição do Cristo genérico, ele traz uma característica bem interessante. Ele diz que o corpo não vai se ajuntar a ovelhas que ouve pastor. O corpo vai amar carniça. Ou melhor, vai produzir carniça, porque o corpo vai atrair abutres. O que é abutres? Abutres, segundo a biologia, são aves de rapinas. São, segundo a biologia, necrófagos. Ou seja, eles têm a mesma característica da águia, mas eles não têm visão além do alcance. Eles se parecem águias, mas eles não voam acima das tempestades. Parecem águias, mas não têm força que a águia tem. São aves de rapinas, mas são necrófagas. Significa que ela come carniça. A palavra cadáver no original significa piton, que no original traz a característica de caído, falido, fracassado, prostrado. Ou seja, onde estiver o prostrado, o falido, o caído, ali se ajuntarão os abutres. Abutre se alimenta de morte. Morte é o que atrai abutre.
Logo, o abutre, ele se promove na morte do corpo. É fácil discernir se você é abutre ou se você é ovelha, filhos. Como você lida com o caído? Você aplaude o caído? Você espera que o outro morra para que você se promova? Você ama o outro que não tem expressão de vida? Se você aplaude a miserabilidade do homem contemporâneo e aplaude a miserabilidade de um presidente da república preso, talvez você também não seja ovelha. Ué, Gil, você é de esquerda? Não. Você é de direita? Não. Eu vejo vida social e governo pela terceira margem do rio. Eu preciso observar a vida social com os olhos de Deus. Eu preciso ser influenciado por Deus para conhecer os céus sem ser influenciado pela terra. Porque se eu for influenciado pela terra, talvez eu ame os cadáveres que tentam se ajuntar. E talvez eu confunda abutre com águia. Ou seja, Jesus está dizendo que no tempo do fim, a principal característica daqueles que se ajuntam para adorar o Cristo seria na putrefação do perfume que exala. Para finalizar essa parte, porque eu preciso denunciar todas as características da morte, o Senhor Jesus sempre rivalizou contra o principal inimigo da humanidade. Jesus veio para denunciar a morte. Sobre a característica de Jesus, só há vida ou ressurreição. Ele restitui o fracasso da humanidade pela vitória na cruz. Amém? E finalizo essa primeira parte perguntando para você: e aí, cara, o que compõe o seu círculo íntimo? São ovelhas que ouvem a voz do pastor? Porque é fácil saber quem é ovelha. Ele vai ser doce. Ovelha é doce. Ovelha vai amar o pasto. Ovelha ama a igreja. Na boa, mano, está na hora de nós transicionarmos. Está na hora de amadurecer ao ponto de parar de criticar a noiva do cordeiro. Porque se eu tiver uma noiva e você falar mal dela, o bicho pega, brother. Você imagina o eterno. Ele morreu por quem os abutres tentam assassinar. Está claro, irmão? Obrigado por seu amém tão empolgante. Aplauda o nome do Senhor. Logo, os que não têm caráter na alma vão amar os que estão falidos na alma. Há pessoas que foram feridas por pessoas. E a frase que eu tenho dito: eu estou às portas de um doutorado. E você sabe que doutorado, eu estava falando isso na minha ministração de hoje. Doutorado é quando de você sai teses. Você é a gênesis de uma tese. E eu tenho pensado muito isso do eclesiástico. Eu não curto teologia. Eu sou professor de história, de antropologia e de filosofia contemporânea. Então a minha jornada é acadêmica de humanas. Eu domino pouquíssimo, quase nada teologia. Mas eu vou fazer um doutorado que vai ser sócio-eclesiástico. Se chama Êxodo, que significa saída, Êxodo eclesiástico. E eu tenho pensado sobre isso há um tempo. E agora, como um cientista social, é possível trazer uma tese de doutorado. O que seria o êxodo eclesiástico? O jovem que foi muito intenso na adolescência, na casa do Senhor, que foi um cara que evangelizou muito no seu bairro, ou em características bairristas, o cara que foi muito intenso nos acampamentos, ele vai crescer e vai chegar na primeira fase adulta. Você sabe que a contemporaneidade ela é muito delicada, porque ela realmente patrocina a morte. Dificilmente um jovem, eu estou falando com jovens maduros, sim ou não? Dificilmente um jovem que chega na casa dos 20 anos, dos 20 anos para lá, dificilmente você vai construir um amigo, a não ser que você de fato se relacione com ovelha. Porque geralmente, após a casa dos 20 anos, o encontro parece que é interesseiro. E eu estou fazendo uma análise sociológica. Parece que após os 20 anos de idade, as pessoas vão se aproximar de você por interesse sexual,
por interesse sentimental ou por interesse financeiro. Dificilmente alguém vai se aproximar de você após os 20 anos porque quer ser de fato seu amigo. O reino de Deus e a igreja de Cristo é uma das únicas comunidades sociais que oferta uma família após a casa dos 20 de verdade. Porém, o êxodo eclesiástico é o seguinte: geralmente esse cara vai ter perguntas sexuais, fisiológicas à igreja. E geralmente a igreja, em sua característica fundamental sociológica, pode trazer uma resposta eclesiástica a perguntas sexuais fisiológicas. Ou o cara entra na academia, na universidade, ele vai fazer perguntas acadêmicas, ideológicas, e a igreja, em muitos momentos, dará respostas eclesiásticas a perguntas sexuais fisiológicas. Esse jovem vai entrar num fenômeno social, ele vai entrar num êxodo. Êxodo significa saída. Ele vai sair da eclésia e ele vai mergulhar na sexualidade dos 20 aos 35, ou vai mergulhar na intelectualidade e na ideologia dos 20 aos 35, na fase da fundamentação, na fase que fundamentou o Messias. Satanás vem tentando promover morte na alma da juventude contemporânea. Por isso que há muitos messias. A palavra messias significa salvador. Há muitos salvadores ideológicos na contemporaneidade. Não significa que você vai ser salvo. Talvez você vai ser iludido. Talvez você não vai se encontrar com um pastor numa universidade ou num ciclo social. Talvez você vai se encontrar com o rei dos abutres. Aquele que, além de patrocinar a morte, faz questão de roubar a sua salvação. O êxodo eclesiástico, então, é o cara que fica da casa dos 20 até a casa dos 30, distante da igreja de Cristo. Mas tem outro fenômeno: ele volta para a igreja na casa dos 35. Porque ele se tornou pai, ele curtiu todas, ele destruiu a vida. É como se Deus tivesse escrito o roteiro da jornada dele, da vida dele, e dito: você é o ator principal da sua própria jornada. Então, viva o que eu escrevi ao seu respeito. E você pegou o roteiro de Deus para a sua vida, e você vai então encenando no palco da sua vida tudo que a eternidade escreveu ao seu respeito. Só que você começa a improvisar. E você sai do script de Deus. De repente você amassou todo ele. No êxodo eclesiástico isso acontece muito. E agora na casa dos 35 anos, esse sujeito volta com o roteiro de Deus estragado, porque ele fez questão de amassar o que Deus escreveu sobre ele. Ele volta agora, casado ou não, mãe solteira ou não, destruído ou não, com mazelas existenciais, com masmorras na alma, sofrido de forma tão profunda porque teve contato só com abutre. E olha, cara, existem 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas fontes, são aquelas que o microcontato vai gerar vida de forma abundante. Existem pessoas piratas, que chegaram em você e vão roubar só os tesouros da sua alma. E existem as pessoas tóxicas, aquelas que chegam perto de você e nunca vai gerar vida. Quando ela chegou, mano, parece que ela trouxe a nuvem negra com ela. E glória a Deus que Joinville não tem isso, né? Só tem na quebrada onde eu moro. Porém, na casa dos 35 anos ele volta e diz: Jesus, será que o Senhor pode escrever novamente a minha história? E por sua infinita misericórdia, o êxodo eclesiástico termina quando você tem uma outra motivação para viver. Quando você tem um filho. Porque quando você cuida de alguém, quando alguém depende de você, você pensa em todos os atos que pode sair da sua existência. Por isso que é bom você ser um discipulador. Por isso que é bom você vestir a camisa da igreja local. Porque a igreja local promove uma pedagogia que um presídio não pode promover. Devolve sonhos a alguém que foi assassinado existencialmente, por causa da jornada que infelizmente foi vivida de forma imatura na fase própria. Jesus ele vem interrompendo isso. Então, Jesus, ele disse que no tempo do fim existiriam esses abutres. Mas glória a Deus pelo contato com a eternidade. A eternidade é gloriosa. E às vezes seres humanos interrompem planos de seres humanos. Porque isso é possível eu entrar em ti, quando tu se esvazia de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós. Só é possível tu entrar em mim, quando eu me esvaziar de mim,
para que tu caiba em mim, para que sejamos nós. Para quando buscarmos a Deus, eu não buscar o Pai que é teu, mas buscar um Pai que é nosso. E isso traz muita redenção, irmãos. Amém? Abra sua Bíblia agora, na última parte da ministração, que é Marcos, capítulo 5. Eu gosto muito disso aqui, cara. Estão comigo? Sim ou não? Amém. Deus é bom. Marcos 5. Na verdade, a minha pregação é sobre Marcos 5. Eu só te dei uma introdução para, quebrar um paradigma, talvez. Mas para te afirmar que o Senhor sempre vai rivalizar contra a morte. Marcos 5 diz assim: e assim então, atravessaram o mar e foram para a região dos Gadarenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros, caminhando ao seu encontro um jovem possuído por espíritos imundos. Esse homem vivia em meio a sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e suas mãos, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as algemas e correntes. Ninguém tinha força para detê-lo. E dia e noite, sem repousar, perambulava por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rochas. Ao avistar Jesus, ainda de longe, correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes. É a primeira vez que você vai ver um demônio orando para que Jesus não o atormente. Um demônio orando para que Jesus livre os demônios de Jesus. Jesus, me livra de Jesus. Pois Jesus lhe havia ordenado: sai deste homem, espírito imundo. Versículo 9. Para mim é filosófico, é teológico, é antropológico, é histórico, é tudo. O versículo 9. Todavia Jesus o interrogou, e é extremamente psicológico. Aqui tem a fundamentação da psicologia ou da psicanálise, na minha concepção. Todavia Jesus interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E implorava insistentemente para que Jesus não mandasse para fora daquela região. Enquanto isso, perto dali, na colina vizinha, uma grande manada de porcos estavam pastando. Foi então que os demônios rogaram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus lhe deu permissão. E os espíritos imundos deixaram o homem entrar nos porcos, e a manada, com cerca de 2.000 porcos, atiraram-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. As pessoas que apacentavam os porcos fugiram e relatavam esses relatos na cidade e nos campos, e todo o povo correu para ver o que havia passado. Quando chegaram próximo de Jesus, observaram ali o homem que fora tomado por uma legião de demônios, assentado, vestido em perfeito estado, e ficaram todos assustados. E os que presenciaram os fatos narraram ao povo o que havia ocorrido com o endemoniado, e contaram também sobre os porcos. Então o povo começou a implorar a Jesus que se afastasse daquela região que lhes pertencia. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que o deixasse seguir a Jesus. Jesus não consentiu. Entretanto, lhe orientou, dizendo: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado a teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele, e todos ficaram maravilhados. Cara, eu me emociono lendo essa parada, lendo esse capítulo. Jesus, ele chega numa região, olha para mim, você que curte história, que eu vou te dar uma microaula. Jesus chega numa cidade que existia 10 cidades gregas. Ele chega numa geografia que existia 10 cidades gregas. Por isso que o nome era Decápolis. Porque existia 10 cidades, 10 polis. 10 cidades que Alexandre o Grande havia conquistado na época marítima das embarcações e das conquistas territoriais gregas. Decápolis era uma cidade que era formada em torno de um eixo. No meio do eixo existia o templo de Hades. Hades é o deus da morte.
segundo os gregos. Hades é o que de fato rivalizou contra Zeus, segundo Homero. Hades era aquele que recebeu adoração. Ele vivia no mundo obscuro. Você sabe que desde a era clássica, na era medieval, até na época neobarroca no Brasil, se você for para Ouro Preto, ou for para Goiás Velho, para cidades onde há características do Brasil colonial ou do Brasil imperial ou pós-colonial, você vai perceber que as catedrais edificadas com arquiteturas barrocas ou neogóticas, você vai perceber que essas catedrais têm quintais. Nos quintais existem cemitérios. Alguém já curtiu? Curte história? Eu curto, sou apaixonado, eu fico arrepiado. Só de lembrar, só de falar história já... Eu amo a parada, brother. Amo mesmo. Decápolis era uma cidade que existia o templo de Hades, onde os gregos eruditos adoravam a morte. Ali, ao redor do templo de Hades, existia um cemitério clássico. E tinha um ser humano ali, que, segundo os relatos históricos, era um ser humano que atraía turistas, porque era um ser humano com aspecto de demônio. Era um ser humano possuído por Hades, segundo a tradição grego-judaica. Tão poderoso que nem correntes e nem algemas o prendiam. Tão poderoso que nem um homem tinha a estratégia psicológica para gerar comunidade terapêutica. Se você for para Marcos 4, você vai perceber que Jesus chega na região marítima que dá acesso a Decápolis. Jesus chega no mar. E é no mar que a atmosfera do ar é tomada por principados e potestades. Por isso que Jesus, quando está no barco onde tem demônios, ele dorme. Irmão, quem fica assustado com o demônio é discípulo que não conhece o Messias na totalidade. Jesus está no barco. Você está ligado que barco simboliza igreja? Por isso que Noé, quando prepara uma arca, a arca é a igreja. Por favor, Dai, me lembra que eu estou falando de Jesus no barco. Eu quero abrir um parêntese, pode ser? Porque depois certamente eu vou me esquecer de onde eu parei. Curte só. E eu quero falar sobre isso. Porque o tempo está passando, eu estou cada vez mais pastor e menos acadêmico. A arca simboliza a igreja. Flávio Josefo afirma que Noé ficou 1 ano a fio na arca. Todos os dias da arca, Josefo tirava fezes da arca. 1 tonelada de fezes. Uma arca que era para estar toda a humanidade, mas só tinha 8 pessoas. Com todos os animais, você imagina, irmãos? Os animais indo até a arca sem adestramento. Que coisa poética. A criação sendo atraída pela glória do Criador em um ambiente de madeira chamado arca. Todos os dias, quando eles estavam na arca, imagina o medo de Deus assassinar aqueles seres humanos, porque os avós haviam morrido, os tios haviam morrido, o círculo íntimo todo assassinado. Você imagina o pavor psicológico dos seres humanos num ambiente onde era o único local seguro do mundo, porque Deus assassinou a raça humana. Você imagina o distúrbio, o foco de tensão, toda a característica de emocional nos becos da alma, os caras sendo agredidos pelas favelas existenciais. Você imagina? Agora você imagina quando você treta com alguém da sua casa, você vai para o cinema, você vem para a igreja, você vive uma comunidade terapêutica e você volta. Você imagina Noé, dentro da arca, com mulheres com TPM, com homens estressados, com um desentendendo do outro, com animais se multiplicando, com animais no cio. Você imagina um trabalho braçal incansável que os caras tiveram na arca? Fala, brother, quando você treta na sua casa, quando você está no serviço e tudo vai mal, ou quando você está no casamento e há desrespeito, quando seu marido ou sua esposa é aquele jumento que Noé estava na arca, você vai embora, mano, e você volta depois que o animal come, dorme, sei lá. Eles não, eles queriam ir para algum lugar e não podiam. Você imagina quando eles subiam no mastro do navio, ou naquele ambiente mais aberto? Eu imagino, cara, que a treta era tão profunda diariamente,
que a vontade de pular da arca era uma realidade. Mas todas as vezes que Noé e aqueles 7 seres humanos iam no ápice de seu estresse para o ambiente aberto da arca e olhavam para o horizonte, eles repensavam se iam pular ou não. Porque imagina comigo, o que Noé via ao olhar no horizonte, aquele mundo cheio de água? O que ele via? Muitos cadáveres. A caatinga sobre o oceano. Pois bem, a igreja é uma arca. Há muitos animais aqui. Todos os dias. Algo que era para todo mundo liderar, poucos lideram. O trabalho que era para ser para todos, somente Noé e a família dele faz, geralmente. Para trabalhar com outros animais, infelizmente não tem como contar com animais para cuidar de animais. Quem cuida de animais é os caras que adestram, foi Noé. Noé era o pastor da maior igreja do mundo, com todo o ecossistema dentro dela. Todos os dias era uma tonelada de fezes. Fala se não fede na arca, irmão. Se for abrir a tua alma, se for abrir a tua vida, brother, dá vontade de pular, mano. Todas as vezes que eu tenho 23 anos de vida cristã. Talvez eu tenha mais tempo de vida cristã do que você tem de vida. Dá vontade de pular, mano. Mas quando eu penso, quando eu olho para fora, quando eu vejo um bocado de cadáver, eu repenso. E glorifico a Deus pelo local de salvação. Até que Ele volte. Quando Ele voltar, irmão, o terror noturno, a seta que voa de dia, a mortandade que assola o meu dia, porque Davi estava falando da temporada da arca, eu sei que vai cessar. Então, barco, nem preciso da Dai me lembrar, eu já lembrei. Barco significa igreja, por isso que o colégio apostólico estava no barco, para dominar a geografia onde a morte reinava. Tá maluco? Que parada de glória a Deus, mano. Tem que assoviar e gritar, parceiro. Deus colocou o colégio apostólico dentro de um barco, Marcos 5. E de repente, porque a igreja está indo para onde a morte domina, mano, as placas tectônicas se movendo, porque a potestade, os principados perceberam que a luz estava chegando, irmão. E a morte tinha que abaixar a cabeça. Pode aplaudir, mano. Eu estou chapado aqui falando dessa parada, parceiro. Jesus chega ali. De repente, quando o mar se agita e o vento sopra, a areia é a potestade daquela geografia. Agora, o poderoso é que quando Jesus chega lá, ele encontra um ser humano que era tipo a monga, no circo onde o diabo era o principal palhaço. E ele fez como atração principal um ser humano. Por isso que para mim o texto, o versículo 9, para mim é o apogeu da característica terapêutica do céu sobre a terra. Olha o versículo 3. E esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Versículo 9. Todavia Jesus interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. Olha para mim. Legião era a legião romana. Os guardas pretorianos de Roma, que tinham um número de aproximadamente 6.000 ou 16.000 soldados, a legião romana. Jesus estava lidando com aproximadamente 6.000 demônios, ou 16.000 demônios. Significa que você e Jesus é a maioria contra todos os demônios. Olha para mim, é uma reflexão que eu tive. Demônio não é um elemento renovável. Caiu sexta parte de anjos, foram os demônios. Não fala caiu querubim, nem serafim, nem arcanjo, só caiu anjo. Então imagina, desde quando Adão se existencializou, são os mesmos demônios que não se renovam, não se multiplicam para destruir os seres humanos. Já parou para pensar nisso, cara? Não, né? Eu já. Fica assim. Imagina eu, rapaz, demônio não é um produto renovável. Ou seja, se aniquilar um demônio, cara, é menos demônio. Viagem à parte, mano, tipo, que vontade de ser um destronador de demônios, né, mano? Mas, sabe o que Jesus faz? Jesus não acorda de madrugada, querido. Lembrando que eu tenho como fundamento também o texto de Mateus 24, versículo 28.
onde tiver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. Jesus, ele vai para o ninho de abutres. Abutre significa presença de demônio. O corpo só está morto quando o corpo perde o Espírito Santo. E ele é a habitação de demônios. Só. Olha a glória do apogeu daquilo que nós temos como graça de Deus. Satanás não é inimigo de Deus, irmão. Você pode repetir comigo? Satanás não é inimigo de Deus? De novo. Só mais 2 vezes. Porque para ser inimigo, cara, tem que estar na mesma estatura. Segundo a Bíblia, ele já está condenado. Logo, Satanás é impossível ele ser inimigo de Deus. Na verdade, ele é inimigo da criação. Mas eu, cheio do Espírito Santo, cheio de Jesus, Satanás treme. Então, quem é Satanás? E como pastor, preciso honrar os pais na fé, porque os pais na fé têm moral para expulsar demônio, brother. A geração mais nova não, só quer chapar. Os mais velhos são aqueles que fundamentam. Satanás, então, é um vira-lata. O vira-lata, ele só é valente quando ele sente o seu cheiro de medo, a fragrância fisiológica do medo. Se Satanás é um vira-lata, ele se aproveita da humanidade e da criação por medo, você está ligado que quando você bate o pé no chão, o vira-lata sai correndo na hora, né, mano? Então, quando você for atormentado e você for, sei lá, de alguma forma intimidado por demônio, se posiciona. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você é a continuidade da glória do Messias sobre a terra. E ele sempre vai ter que abaixar a cabeça para você. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, mano. É desse jeito o bagulho. Louco. O glorioso. Jesus chega nos demônios, no cara endemoniado, é um ser humano que se cortava, um ser humano que era marcado, um ser humano que tinha aspecto de demônio. Jesus vira para o possuidor. Olha só, Jesus não acorda de madrugada para ir duelar com Satanás. Jesus não vai lá para demonstrar o seu poder. Jesus vai para Gadara, para a região de Decápolis, porque ele tem que devolver a humanidade para um ser humano. Um ser humano que tinha tantos seres dentro dele, que tinha tudo, menos humanidade. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E é aqui que eu quero fixar, irmão. O que tem alimentado você? Por que você perdeu a sua identidade cristã? Porque você se encontrou com um grupo específico de pessoas que pensam diferente, que são mais interessantes, ou que têm uma argumentação diferenciada. Por que você permite chegar em micros ou macros geografias, e todo local que você for, você muda um pouquinho? Por que você não preserva a identidade do novo nascimento, cara? Não permita que as geografias que atraem os olhares faça você cego para o que você não vê. Porque os fundamentos invisíveis de Deus são vistos claramente desde a fundamentação do mundo, como diz a carta aos Romanos. E Paulo diz aos Coríntios: não vos atenteis àquilo que vocês veem, mas àquilo que você não vê. Porque aquilo que você vê é temporário, o que você não vê é eterno. Por que eu sou cristão? Porque eu creio no que eu não vejo. Eu não posso ser invisível para aquilo que eu não vejo. Não é filosofia? Eu vejo o invisível, parceiro. Eu viajo o Brasil porque eu não vejo. E me apaixono pelo invisível, o amor que tenho por Jesus. Você vê Jesus? Já viu Jesus? Nunca vi ele, igual eu estou te vendo. Mas sou apaixonado pelo que não vejo, mas sei que está aqui, irmão. Estão comigo, irmãos? Estão mesmo, irmão? Mano, eu estou tão chapado, brother. Não parece, não? Estou chapado, brother. E o que demonstra um homem cheio do Espírito Santo não é o corpo, é o conteúdo. Tá maluco, parceiro? Amo Jesus, velho. Logo, nessa geração, já estou finalizando, nessa geração que aplaude filosofia de Facebook, nessa geração que segue youtubers, nessa geração que é apacentada pela tela autorrelusiva, eu te pergunto, irmão, por que você respeita mais um youtuber e a filosofia de Facebook e desrespeita a inteligência de Deus? Faz sentido nenhum.
Nenhum, irmão. Foi um amigo pregando hoje dizendo: quantos aqui acreditam que vão para o céu? Só 3? Quantos aqui acreditam que vão para o céu? Só isso? Não, irmão. Quantos aqui acreditam que vai para Nova Jerusalém, irmão? Pelo amor de Deus, mano, eu já estou nela, parceiro. Então, olha isso. Um amigo meu pregando hoje dizendo: já pensou? E eu vou fazer igual ele fez. Ele abaixou e ele fez assim: já pensou você chegar no céu? Olha para mim, irmão. Eu gosto de pregar para quem é maduro. Por isso que eu amo a rede de atração. Amo mesmo. Eu já falei isso para o Thiago e para a Dai. Imagina Deus chegando, você chegando na eternidade. Você chegando e você sorrindo, Jesus olhando para você dizendo: por que você não trouxe sua mãe para cá? Cadê a sua esposa? Por que as suas ovelhas não estão aqui com você? Como é que você me adora e você ganhou o mundo todo, mas não trouxe quem você mais poderia evidenciar amor? Por que você só influencia quem não te conhece? É estranho esse cristianismo, irmão. Talvez está na hora de tirar a fantasia de abutre e assumir que você é só ovelha. Todos somos geniais. Todos somos geniais. Mas se você avaliar a capacidade de um peixe em subir em árvores, ele se sentirá um estúpido pro resto da vida. Para de depositar no outro algo que Deus deu só para você. Para de depositar no outro uma missão que é só sua. Para de colocar no outro um peso que não era nem para você nem para ele. Porque quem tenta ajudar Deus, é claro que não vai viver em paz. Se a Bíblia diz que os mártires iam para a morte com um apogeu da glória, por que você está pesado, irmão, tendo um salário bom, sendo tão belo? Estressado porque você confundiu o corpo de Cristo com o Cristo genérico. Se eu pudesse trazer um tema para essa pregação, eu diria que seria a maldição do Cristo genérico. Porque o Cristo deu a vida e gera vida, o genérico não. Ele patrocina a morte. Tá maluco, brother? É assim que eu gosto de te ver, chapado de verdade, na alma. Qual é o teu nome? Meu nome é Legião. Ser humano não foi criado para ser habitação de demônios. Demônio é sujo, por isso que ele só se encaixa em porco. O ser humano tem que ser limpo e lavado pela única substância que, quando suja suas vestes, te faz mais branco que a neve. Meu Deus, que glorioso isso, cara. Para finalizar, versículo 18. E quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir a Jesus. Jesus não consentiu. Entretanto, Jesus orientou: vai para a tua casa, para a tua família, e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado ao teu favor, e como teve misericórdia de ti. Então, partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis as coisas que Jesus havia feito por ele. E todos ficaram maravilhados. Olha para mim. Você imagina a glória, querido, de Decápolis, quando os homens daquela região descobriram que o cara que na verdade era visto como a reencarnação de Hades, adora a vida e despreza a morte. É isso que o Evangelho faz. Quer seguir Jesus? O texto é fundamental, querido. Quer me seguir?
Então, por favor, apacente as minhas ovelhas. Quer me seguir? Jesus está dizendo para o cara: seja um discípulo na sua casa. E permita que a sua família veja a transformação que o contato com Deus promoveu e patrocinou em você. Vai para a tua casa, irmão, e destrói a chupeta existencial. Chupeta é um alimento falso. Criança está pensando que é um alimento. A chupeta traz tanto malefício que estraga o sorriso. Traz tanto malefício que ela provoca o suco gástrico, engana a fisiologia do corpo. Porque o corpo está entendendo que está recebendo um alimento, mas na verdade não está. A chupeta é um alimento falso. Com todo respeito aos pais na fé dessa casa, eu vejo Jesus vindo com todo carinho, dando uma voadora, arrancando a chupeta na voadora, parceiro. E talvez até arrancando dente de leite. Porque pelo tempo que você tem na fé, Paulo disse, você já deveria ser mestre. Não, menino. Eu realmente quero finalizar, mas eu preciso contar uma história. Eu tenho lidado com muitas situações vulneráveis. E eu realmente cheguei à conclusão que eu não sou um pregador de púlpitos. Eu realmente sou um acadêmico e um pregador de pátio de universidades. Eu amo as universidades. Eu sou apaixonado por quem pensa. Por quem pensa diferente. Eu tenho visto Deus fazendo tantas coisas. Porém, hoje, eu não fiz uma postagem ontem. Ontem, estava em Brasília. Ontem de manhã eu fui visitar meus pais na fé. Eu amo os pais na fé. Você sabe que o Antigo Testamento, ele foi glorioso porque o Senhor viera sobre as nações da terra no contexto veterotestamentário a partir de cabelos brancos. Então Abraão gerou a palavra fé com 90 anos. Um senhor gago, aos 80 anos, assustou, assombrou o principal governo do Egito. Com uma chave de madeira abrindo uma porta de água. Com 80 anos, Deus levantou 2 senhorzinhos para ser uma bússola liderando o povo até passar o Jordão. No capítulo 1, Daniel é um jovem. No capítulo 3, Daniel tem 70 anos e gerenciava 123 cidades. A glória do Senhor viera sobre as nações da terra no Antigo Testamento por cabelos brancos. Porém, no Novo Testamento, o Senhor viera sobre as nações da terra com a fundamentação que os cabelos brancos deixaram para a geração mais nova. O Novo Testamento foi fundado e fundamentado por jovens. Jesus só tinha 30 anos quando se tornou Cristo. Por que Jesus não se tornou Cristo com 12? Porque você precisa amadurecer, irmão, para você lidar com as mazelas da alma do outro. Menino pode pegar o evangelho e fazer daquilo que patrocina a vida uma arma que só gera morte e faz tudo errado. Estão comigo, irmãos? O Novo Testamento, então, é a continuidade da porção da geração passada. Eu realmente acredito numa porção multigeracional. Eu realmente acredito que eu não vou parir um avivamento. Eu não vou gerar um avivamento. Eu não vou inventar a roda. Eu vou continuar o que os meus pais na fé começaram. Eu sou uma carruagem da glória que não começou em mim. Começou com os pais na fé há 2000 anos. Logo, avivamento não é ideia nova, reforma não é ideia nova. E é tolice os meninos de barba desrespeitarem os pais na fé. Se fosse na minha quebrada, meu irmão, o bicho ia pegar demais, mano. Porque quem desrespeita cabelo branco é Satanás. E eu vou te falar o porquê. O Novo Testamento, Estevão tinha 25 anos quando foi apedrejado. O jovem Saulo de Tarso só tinha 29 aproximadamente. Saulo de Tarso, com aproximadamente 60 anos, no ano de 64 depois de Cristo, ele escreve uma carta para um jovem de 22 anos, Timóteo, que era pastor da cidade de Éfeso e liderava 200 mil pessoas. No ano de 66 depois de Cristo, Paulo tinha aproximadamente 62 anos e escreve a segunda carta para Timóteo, que tinha 24 anos. Logo, a glória do Senhor sobre o Novo Testamento era fundamentado por homens extremamente jovens.
João, na ilha do Mar Egeu, na ilha de Pátimo, 40 anos que Jesus, 40 anos depois que Jesus havia narrado Mateus 24, o texto que nós começamos a falar, 40 anos depois, João velhinho. Em uma outra oportunidade eu vou pregar só sobre o Apocalipse e te falar como é que o Apocalipse foi escrito por um homem que sobreviveu, o único ser humano que sobreviveu ao caldeirão de óleo fervente, que teve as cartilagens do seu corpo derretida, que os órgãos internos explodiu, e ele sobreviveu por um milagre espiritual. Quer que o Senhor te revele a glória? Você está disposto a ser destruído pelos homens e o Senhor, a ponto do Senhor estragar os seus planos? É mais glorioso quando você encontra Jesus porque Ele estragou os seus planos, não porque você veio para Jesus por conveniência, não por convenção. O glorioso nesse aspecto todo é quando João, 40 anos depois que Jesus narrou o texto que nós lemos do primeiro momento, é quando João, velhinho, olha para a eternidade, porque ele tem uma teofania, uma aparição sobrenatural, e ele olha para os céus. E quando ele vai passar do trono, ele olha para um ser e diz: esse é Jesus. Ou seja, que o mesmo aspecto daquele jovem que morreu com 33 anos de idade é o mesmo aspecto de Deus que está sentado no trono. Só que sobre Jesus estão cabelos que são mais brancos que a neve, e a cabeça mais branca que a neve. Cabelos brancos significa sabedoria, maturidade. Jesus é a continuidade da glória, da sabedoria e da maturidade que os pais na fé deixaram no Antigo Testamento. E Jesus é um jovem, é um Deus jovem, tão poderoso, tão maduro e tão sábio, que Ele não está ao redor, ou melhor, não está ao redor dele jovens, está ao redor dele 24 anciãos. Porque até Deus precisa de conselheiros. Não diz eu. Se eu me cercar de velhinhos, tá maluco, brother? Eu vou ser o jovem mais sábio do planeta Terra. Então eu fui visitar minha mamãe na fé. Uma senhora que fala assim: quer colher, filho? Planta. Aí depois dá uma rajada de língua espiritual. Cheio, cara. Aquele perfume bem pentecostal. Eita, meu filho, nós vai orar. Porque muita oração, muito poder. Porque pouca oração, pouco poder. De jeito. Uma senhora de 80 anos. Porque quando eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu. Estou falando sério. E eu aqui, ó. Aí ela pegou no meu rosto assim e falou: quem diria, aquele Gilbertinho, hein? Quem diria? E toda 80 aninhos, irmão. Quem diria? Nós orávamos para que você ultrapassasse, para que Deus tivesse misericórdia e Ele permitisse você ultrapassar os 18 anos. E nós só queríamos isso. Mas você foi aonde nós jamais fomos. Você alcançou as universidades, quem diria? Irmão, uma senhorinha orou por mim quando eu tinha 8 anos de idade, sem minha mãe. Me vestia de terno e gravata, fedorento. Me levava para a oração no monte, porque eu sou desses, irmão. Eu amo estar com o Senhor, irmão. E ela, aí lembrando, eu comecei a chorar assim, coloquei a cabeça no ombro dela, falou: tu não mudou nada, hein, meu filho? Chorei e lembrei, foi ela que me ensinou a expulsar demônios. Foi ela que me ensinou a evangelizar. Foi ela que me ensinou a perseverar. Foi ela que me ensinou que quando não tiver comida, é a principal oportunidade para eu jejuar, para consagrar a alma. Meu Deus, irmão. Quando você é ovelha com 12 ou com 80 anos. Porque quando você é ovelha, quando você encontra outra, ela não vai te apresentar o colo dela, ela vai te apresentar o colo do pastor. Jesus é o bom pastor. É o único que pode patrocinar a vida.